E saiu hoje em Brasília o acordo sobre o fim da escala 6x1. O texto fechado após reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, ministros do governo e o presidente Lula, prevê a redução da jornada de trabalho em 60 dias após promulgação da PEC e sem corte salarial. A Danila Bernardes, ao vivo de Brasília, vem chegando para dar os detalhes para a gente. Olá, boa noite para você, Danila. Defendiam que a redução permitiria a criação de novos postos. Oi, Tatiana, boa noite para você, boa noite para você também que nos acompanha. Tatiana, nós estamos acompanhando nesse momento a leitura do relatório, do parecer do relator desse texto, do fim da escala 6x1, deputado Léo Prats, do Republicanos, e existe, Tatiana, a expectativa de um pedido de vista. Com isso, a votação desse texto, que estava prevista para acontecer hoje aqui na comissão, deve acontecer depois da realização de 2 sessões, então deve atrasar um pouco mais. Antes da comissão começar, um pouco mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, apresentou, então, esse acordo, como a Tatiana disse, que foi feito entre o governo, a Câmara dos Deputados também, com a participação dos ministros, que era o ponto que ainda estava incerto com relação a esse texto, que é com relação à transição, o tempo aí que ia acontecer essa mudança da redução de 44 para 40 horas semanais. Nós vamos colocar agora na tela o que ficou definido entre Hugo Mota e o presidente Lula. Olha só, em 60 dias depois da promulgação da PEC, vai reduzir 2 horas na carga horária semanal. Depois, 12 meses depois da promulgação, a redução de mais 2 horas. Então, em um ano, conclui essa redução de 44 para 40 horas semanais. Será uma transição considerada rápida. Mas o Hugo Mota também trouxe outras novidades com relação a esse texto. Nós vamos ouvir o que ele disse agora. Os ajustes feitos nesse final para que o texto pudesse ser divulgado hoje, pudesse ser publicado hoje, se dava no âmbito de detalhes acerca da transição e também de alguns pontos que tratam tanto da questão dos microempreendedores individuais, como também de funcionários públicos, para que pudéssemos ali ter, toda uma adequação que pudesse tratar não só da relação privada, como da relação pública e também de prestadores de serviços para entes públicos. Então, tudo isso está sendo também abordado no texto. 8 horas e 40 horas semanais. Com relação aos microempreendedores individuais, as pequenas empresas, o Hugo Mota diz que serão os próximos passos discutidos, aí que foi inclusive acordado com o presidente Lula. A Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, diz que essa transição que foi definida é um equívoco e que as empresas não terão tempo de se organizar. Foi o que informou a Fiesc por meio de uma nota. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Santa Catarina pode ter mais de 1 milhão de trabalhadores com a carga horária alterada, caso realmente essa PEC seja aprovada. Agora, Tatiana, a deputada de Santa Catarina, a Daniela Rainer, quer levar essa discussão especificamente para o setor do agro. Ela apresentou um requerimento na Comissão de Agricultura aqui da Câmara dos Deputados, pedindo uma audiência pública, inclusive com representantes do governo, para que realmente discuta como que isso vai impactar o agro. Vamos ver o que disse a deputada. E é preciso garantir proteção ao trabalhador, sim, mas também tem que considerar a realidade do campo, a produtividade, a competitividade do agro brasileiro e os impactos econômicos que mudanças dessa magnitude podem trazer para os pequenos, médios e grandes produtores rurais. E esse debate precisa ser um debate técnico, responsável, precisa ser profundo e principalmente precisa ser construído ouvindo quem está diretamente ligado ao setor agropecuário brasileiro, que infelizmente não é o que a gente está vendo até agora. Por isso, a importância dessa audiência pública. Ou comissão coletiva de trabalho. A proposta previu prazo de 10 Essa audiência ainda não foi marcada pela Comissão de Agricultura e como a gente está acompanhando aqui pela rapidez dessa discussão, Tatiana, se demorar muito, não vai dar nem tempo de ter uma definição com relação a especificamente esse setor. Existe essa expectativa de pedido de vista que pode fazer com que essa votação demore um pouco mais e a gente vai seguir acompanhando a leitura desse relatório aqui. Tatiana, eu volto com você. Ok, obrigada, Danila. E qualquer definição é só voltar que a gente dá qualquer informação aqui no ND Notícias.